Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos filmes mais bonitos que tocou muito a gente pra conversar, como você já viu aí, que vai ser bem difícil o nome, né, porque o nome é em francês, e enfim, eu não vou me arriscar a falar francês, que é o Retrato de uma Jovem em Chamas, eu acho que esse é o nome em português. Né? Ele vai ser um filme que vai sair um pouco da linha do que a gente já vinha fazendo até aqui, e para discutir sobre esse assunto todo estético, visual, fantástico, maravilhoso que esse filme tem, estamos aqui com o Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Olha, eu acho uma decisão acertadíssima a gente ter trazido esse filme pra comentar, inclusive porque ele matou a saudade de minhas visitas aos museus pelo mundo afora, porque, cara, é a fotografia em especial, além de tantas outras coisas, né, porque eu fiquei realmente impactadíssimo, como diz os jovens hoje em dia, dizem os jovens, eu achei de uma beleza, assim, de um cuidado, de um carinho com a fotografia, que de fato eu poderia dizer que cada frame é um quadro em uma parede da história, porque eu achei muito, muito, muito bonito. Vamos falar. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, lembrando a todos, caso tu tenha caído aqui só por esse episódio, toda a nossa ideia de podcast é fazer uma discussão aprofundada da técnica e o breakdown de uma cena específica, ou de momentos específicos, ou das questões estéticas mesmo do filme. Então, obviamente, pela lógica, a gente tem spoiler, a gente vai estragar a sua experiência, né, ou melhorar a sua experiência, mas se tu não visse o filme ainda, eu aconselho tu parar e assistir o filme e depois volta, tá? Outra coisa também que a gente não tem a necessidade, ou a gente não prevê isso na nossa ideia de podcast aqui, no Segundo Corte, que é esmiuçar a obra como um todo, falar quais são os nomes das pessoas envolvidas, qual é a história, qual é o enredo, dar uma ficha técnica, enfim, fazer o que normalmente se discute em matérias mais jornalísticas ou publicitárias dos podcasts de cinema pelo Brasil afora, né? Nossa ideia é um olhar técnico focado e trazer questões de detalhes específicos de uma cena, de detalhes de momentos específicos da cena, principalmente baseado na questão técnica, tá? Esse filme veio pra mim como uma ideia de trazer pra cá, e eu que sugeri o tema pro Duca, porque ele é um filme dirigido, né, e escrito e dirigido por uma mulher. E a gente não tinha tido, tá certo falar assim? Não tinha tido? Tá certíssimo, tá certíssimo. Tínhamos até então este é um filme que tinha sido, né, que tenha sido dirigido por mulheres. Eu também tô tentando trazer filmes que foram editados por mulheres, né? Isso também é interessante a gente trazer e conversar um pouco mais com o lado feminino, né, a mulher dentro do audiovisual. Então foi essa a minha proposta, e eu preciso também agradecer aqui a um podcast chamado Feito por Elas, que é um podcast sobre o protagonismo da mulher no audiovisual, foi quem me alertou para esse lugar. Aí eu pensei, poxa, é verdade. E elas fizeram esse filme todo, fizeram um breakdown do filme inteiro, explicaram o filme pra caramba e falaram porquê dos significados e tal. É um olhar mais antropológico e um olhar mais jornalístico do filme, né? Então a gente aqui vai trazer um olhar diferente mesmo sobre o filme, porque a gente tem aqui uma perspectiva interna da edição, certo? Feitos os anúncios e os recados iniciais, vamos lá. Uma coisa que eu acho que esse filme tem de importante é, na minha perspectiva, ele é um filme que não tem uma proposta de montagem que seja tão... como eu coloco isso? Que seja tão clara. Você não percebe, por exemplo, como, sei lá, os filmes do Edgar Wright, os filmes do Tarantino, você tem um peso grande na parte da pós, né? Você sente que o filme tá projetado para ser também recriado, descoberto na pós, né? Na montagem. Ele vai ser recontado ali, a gente vai valorizar um determinado momento. Esse é um filme com um cuidado estético já desde a prévia, me parece. Desde do material usado no set, e tá tudo lá, sabe? O que me parece que a montagem precisava fazer é só conduzir a história de uma maneira simples. E por que eu quero dizer isso? Porque pra mim, o filme como um todo soa muito fluido, muito leve. Exatamente. Chega um determinado momento que a gente esquece que ele está sendo editado, que a gente esquece que tem montagens de cenas e reversos de cenas. Tipo, você esquece disso, porque ele realmente te conduz para uma beleza, assim, o tempo do filme é
fantástico. E aí isso é um mérito total da edição, né? De, tipo, estar ali e ficar invisível o tempo todo pra não te chamar a atenção em momento nenhum. Isso é um mérito absoluto, né? Da Julianne, que é a editora desse filme. Principalmente definindo os pontos de corte, né? Porque eu acho que sim, deve ter tido um trabalho de roteiro imenso, justamente já pensando nessa fluidez. Eu acho que, óbvio, né? Eu ousaria dizer que tem que se trabalhar desde ali, né? Desde a pra coisa ficar dessa forma, acho que isso gera um interesse, mas exatamente os pontos de corte, a sutileza é um negócio de se reparar, porque de fato você não repara antes. É uma coisa que você tem que voltar e começar a prestar atenção como foi feito, como o simples, como essa suavidade acontece, porque a própria palavra já atrapalha, né? Corte. Então você fazer um corte de cena para cena é um negócio que fazer com que aquilo seja fluido, você precisa muito que a história, o timing, né, das cenas e da escolha dos pontos sejam muito bem acertados. E outra, a gente não tá falando aqui de um momento ou outro do filme, a gente tá falando do filme inteiro. Isso. É o que você falou, acho que chega uma hora ali do filme que você esqueceu completamente, porque assim, óbvio, todo início você tá reconhecendo personagem, locações, então é impossível você não ter essa percepção de que tá numa praia, corta pra dentro da casa, corta. Isso acontece e é lógico, isso é um filme, ele é montado e sim, ele é editado. Lógico, não é um plano de sequência. Mas, de repente, a história começa a ficar tão fluida e a questão das temperaturas de cor, a fotografia em si, ela vai se conduzindo de tal forma que a edição faz só o arremate ali, no caso, não diminuindo, muito pelo contrário, né? Percebendo perfeitamente o que ela pode fazer, que você esquece e entra no filme e começa a ver ele como uma onda larga, assim, né? Uma onda gorda, assim, muito... Então eu acho isso brilhante, cara, brilhante, muito bem pontuado. Ele é um filme que eu não consegui ler o roteiro. Por motivos óbvios, né? Quer dizer, motivos óbvios não, que você como canadense deveria falar francês. Mas na verdade eu moro na colônia britânica, então... perde, eu ficava olhando pra baixo, assim, pra ler o que tá sendo falado, e aí voltava. Tudo bem que é isso, o francês, pelo menos o francês, ele é um pouco próximo, então algumas coisas, uma ou outra coisa eu pegava, assim. E a sorte é que esse filme não é baseado necessariamente em conversa, sabe? Não é tipo como é o Lawrence Anyways do Javier Dolan, que é tipo diálogo, horas de diálogo. Esse tem muita cena que é parada, sem fala, ou uma pequena fala, né? Então dava pra ficar curtindo o frame e depois ter que olhar pra baixo pra ver o que tá sendo falado. Então foi um filme que eu fiquei um pouco incomodado de ter que consumir ele, sabe? Assim. E isso também, de não poder ler o roteiro, me deixou um pouco frustrado. Assim. Eu quero ver como que foi escrito a cena pra saber o quão eles pularam, sabe? Mas é um filme que tem várias cenas que dava pra escolher, e eu escolhi uma cena, eu até nem coloquei na pauta, Duca, aqui, mas eu escolhi uma cena que pra mim retrata bem o lance da fluidez do corte, né? Porque eu quero chamar a atenção é isso. O que o filme tem de mais interessante, na minha visão, em termos de linguagem, é o tempo que você deixa a pessoa assistindo antes de cortar. Tem o livro que todo mundo cita, né, do Walter Murch, que todo mundo cita, que é o No Piscar dos Olhos, No Piscar do Olho, né, que é um livrinho curto, que ele fala que é um livro de editor, né, e ele fala que a gente tem que prestar atenção porque o ator, ele pisca o olho quando ele termina um raciocínio, né? Você termina um raciocínio, você dá uma piscada do olho. E a piscada do olho é o momento em que você tem que cortar pra próxima cena, porque senão você vai deixar um rabicho de uma informação que ele ainda não começou a falar. Então, se você puder cortar no piscar do olho, porque é muito rápido, né? E no sentido mais simbólico, na verdade, não é literal. Mas é no sentido simbólico de que você tem que aprender a cortar pra você conduzir o espectador sem ele perceber que ele mudou de lugar. E aí tem uma analogia que eu faço e que esse filme me deixou pensando muito isso. Eu entendo que edição pode ser um pouco levada em consideração como se você chegasse num lugar e tem uma pessoa sentada, 3, 4 pessoas sentadas numa sala de espera, e você chegasse para um desconhecido desses e falasse: oi, licença, você pode se levantar daqui e sentar ali para mim, por favor? A justificativa pelo qual você tem que dizer para que essa pessoa vá para lá e não gere uma situação awkward, né, no momento social esquisito, por que você tá mandando uma pessoa trocar de lugar, sabe? Tem que ter um motivo, tipo, porque eu preciso mexer no ar-condicionado, ou porque eu preciso passar... Mas se você fizer isso sem nenhuma justificativa, vai gerar uma situação errada, né, social. Tipo, como assim? Quem é você pra ficar me mandando trocar de lugar? E eu sempre entendi o corte no cinema como uma coisa dessas.
Eu tenho que trocar de cena por algum motivo muito específico. E isso acontece o tempo todo, né? E eu não pode ser só porque eu tenho essa cena. Isso não é uma justificativa, é só porque eu tenho. Aí afinando a ideia é principalmente o momento. Né? Então esse livro no Piscar do Olho, no Piscar de Olhos, eu acho, no Piscar... In the Blink of an Eye, que é o nome do livro em inglês, né, do Walter Murch. Quando eu li o livro a primeira vez, sei lá quantos anos, eu fiquei com essa coisa na cabeça do corte e tal. Aí depois que eu assisti esse filme, eu tive vontade de reler o livro justamente para perceber, porque esse filme me deu muito esse lugar de vazio absolutamente preenchido por uma performance. Sabe? Tipo, eu ficava parado, suspenso no ar, sem conseguir respirar, e nada estava acontecendo, e ela não cortava, não cortava, eu ficava plenamente. vendo, eu ficava suspenso, e de repente ela cortava, e aí eu... Alívio. E respirava. E essa foi uma sensação que me tomou, eu chego a arrepiar de lembrar, assim, como ela te conduz o tempo todo para esse lugar fantasioso, assim. Eu acho que o Duca colocou isso, né? Tipo, é um museu, cara. É como tá num museu, aquele ambiente. Não, assim, e é legal você estar falando isso, porque muitas vezes, quando isso é feito, você alonga e aí você deixa a coisa entediante. Então, é justamente o que o livro defende ali. Você tem que tomar muito cuidado para que a coisa não se... E no filme, pelo contrário, você... Como se ele fosse um calmante, assim. Você vai sendo sedado ao longo do filme, você vai absorvendo o filme, você vai entendendo, e eu também, vendo aqui, eu falava, né, pra Marie, minha namorada, eu falava, cara, parece que a coisa demora um pouco pra chegar, mas ao mesmo tempo ela te dá uma segurança ali, né, porque você não fica assim, nossa, que filme lento, não é aquela primeira percepção, né, e nem se trata exatamente disso quando você cita essa coisa do corte, é mais de timing pra que a coisa justifique e não quebre o encanto, vou dizer de uma forma mais crua, mas eu acho que é muito sábio esse momento de, sabe, o tempo inteiro, cara, vou fazer até uma brincadeira aqui, eu sou um cara que falo muito rápido, né, o tempo inteiro, desde moleque, eu tô aqui no exercício hercúleo para poder falar calmamente como vocês estão me ouvindo. Mas a minha vida inteira eu ouço pessoas falando, calma, Duca, respira, fala, esse filme ele fez isso comigo do início ao fim. Se você tá ansioso, se você quer ver o filme rápido para ir dormir, se você esquece. Você tem que se colocar à disposição da película, porque, cara, ele vai te forçar. Uma hora ou outra você vai ser colocado... É quase como ele precisa empatar as vibrações, as ondas de vibração. Então, se você tá em outra vibração, você tem que entrar no lugar dele. E ele faz isso muito bem. Porque quando você percebe, você já tá nesse lugar e aí você começa a admirar, né? Muita gente que não tá acostumada, muitas pessoas que não são acostumadas a visitar museu, não tiveram oportunidades, enfim, por qual motivo, costumam entrar ali, olha uma obra, vai pra outra, entra uma obra, vai pra outra, vai, tira uma foto, vai pra outra. Só que museu não se trata disso. Museu se trata de você sentar num banco, apreciar a obra, deixar o tempo passar, absorver. O que é muito difícil, até porque muitas vezes você tá lá numa cidade que você gastou um dinheiro que você talvez nem tenha pra chegar lá e visitar, então você quer ganhar o tempo. Então... Tem que cumprir tabela. Cumprir tabela, né? Muitas pessoas, o Louvre tem muito disso. A pessoa fala, não, eu separei a sexta-feira. Fala, amigo, para ver o Louvre como ele deve ser visto, talvez sejam 7, 8 dias para você ver, né? Então... até porque tem gente fazendo doutorado assistindo lá, então tá fazendo tipo, há 10 anos vendo o Louvre. Exatamente. Então, assim, de uma forma... ampla e, enfim, né, o que a gente tá tentando dizer aqui é que esse filme, cara, ele... até porque a gente está fazendo essas analogias de arte e tal, no sentido, né, da coisa da obra de arte que a gente chama aqui. No fim, obra de arte parece que é só um quadro, mas não é. Enfim, a gente tem um filme aqui com vários quadros. Mas sem filosofar muito, eu acho que o filme tem isso, cara. Ele vai te sedando, ele vai colocando aquela dose ali pela, sabe, intravenal aos pouquinhos. E você vai entrando no ritmo dele e ele vai te colocando. E é muito gostoso quando você... parece que empata, né? Quando você equaliza com ele, aí o filme vai, cara, até o final, e quando acaba você fala, porra, eu queria ver tanto mais disso, sabe? Você não sente isso no final, assim? Você não sente? Me sinto total. Eu vi esse filme várias vezes, desde que ele saiu. A primeira vez que eu vi várias vezes, fiquei assim, cara, esse a gente tem que ver. Muito, muito legal. Ele é um filme de 2019, ou seja, foi tipo ano passado, né? Não é muito antigo, aliás, super novo. Mas ele tem eu acho que ele tem uma sintonia, uma combinação interessante com a performance, né? Tipo, as atrizes atuando, a fotografia, né? A cinematografia da Claire com a direção. E assim, a direção
a direção da cena, ela dá a entender que é muito, muito leve, tudo é muito leve, sabe? Porque, assim, no fim das contas, ele é um filme sobre história de amor, completamente banal e simples. Sim. Ele não é nada sobre, sabe, guerras do mundo e mundos psicológicos. Ele não tem nada disso. Ele não é um filme cheio de camadas. Ele não é um filme cheio de camadas de histórias. Ele é um filme super simples sobre uma história de amor. Só que como ele tem esse layer muito simples, quando você entendeu, beleza, é um filme sobre história de amor. E aí ele vai te levando numa profundidade do espaço, e eu acho que atribuo muito isso, atrelo muito isso, a essa combinação da performance e o tanto que a editora conseguiu deixar mostrando, né, assim, a cena fica muito tempo, tem várias cenas que elas ficam bastante tempo paradas pra estabelecer uns takes maiores, pra você ter tempo de entender que aquilo é um retrato o tempo todo. E quando você pensa no nome do filme, né, que é um retrato, o que acontece? As retratistas, eles na verdade eram os que os documentaristas também eram, né, nesse período histórico. Mas o retratista é alguém que retrata, é como um repórter, né? Ele faz o reporte da realidade. Não, e retratar não só no sentido de fazer a imagem e semelhança. É uma coisa de trazer o olhar, o sentimento, né? As fotos tinham esse papel, esses quadros principalmente contratados, como era o caso aqui, eram assim, né? E esse fator dele ter que retratar uma realidade sobre a perspectiva de quem pinta, mas muito mais também o retrato da realidade, é que eu acho que elas tiveram a sacação de deixar a gente ver a realidade por muito tempo. Então, o design de produção é muito bonito, porque quando você tem cenas abertas, você tem vários detalhezinhos no fundo, sabe? O fogo, é o tipo da panela, é o arame que gruda na panela e você fica horas apreciando desses detalhes. E eu acho que o contraponto também. Por exemplo, quando a pintora, o lugar que é designado pra ela ali, o quarto que ela fica, também não tem quase nada, né? Mas um bom gosto a paleta de cores, pelo menos na minha opinião, né? Tô aqui falando por mim. Mas, cara, né, os tons mais ali, o marrom com amarelo, e aí né, a parede que é branca, mas você não sabe muito bem se é a incidência da luz com os lençóis, que ela fica um ligeiro azulado. É muito bonito. E aí, obviamente, né, eu tô até num quadro aqui, que não preciso citar o momento, mas é um frame que tem a menina que vai ser retratada com um tom já escuro também, azul, complementando. Então, assim, cara, mesmo nos mais simples, também a direção de arte vem assim arrebatadora, cara. Eu acho maravilhoso. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei até depois fazendo a pesquisa pra esse episódio, eu me senti até muito bem, assim, porque eu quando assisti a primeira vez, eu pensei, cara, eles devem ter usado muita, mas muita reflexão. Rebatido, né? Rebatido, isso. Eles devem ter usado muito silk, sabe? Deve ter lotado o set com... Porque, assim, não tem nada harsh, né? Tipo, não tem nenhuma... Nem quando é só vela. Tipo, a ideia de ser só vela, que seria uma sombra, né? Super... Nem isso, tudo é sutil, tudo é bem... A gente costuma chamar de uma cremosidade. Ele tem um flow, assim, ele tem assim, eu lembro quando era muito moleque, o meu pai, né, falou assim, Du, com uma técnica que você pode fazer, quando você quer deixar uma onda, né, mais suave ou até fantasiosa e tal, é você pegar uma meia calça, né, que a mulher usa comumente, e você fazer, tipo a gente faz um anti-puff, assim, de microfone, e você colocar na frente da lente, porque isso pode dar um flow ali e tal. E eu acho que não chega a tanto, mas o filme, ele tem uma suavidade, ele tem uma leitosidade. Por isso que eu falo a cremosidade. Ele tem quase tudo, mas ele não tá longe de ser o blur, tá longe de ser o smooth. Porque é super sharp. É um suave ali, cara, é um suave, né? Ele tem o sharp, exatamente, mas nada é cortante, nada é duro. E aí quando eu fui procurar umas fotos de bastidores, e eu vou deixar aqui pra vocês também, tudo, né? Todos esses links estão aqui embaixo. Eu vi duas fotos, que tá até na pauta aí, que eles estão... É um set do quarto e da cozinha. E aí você vê a quantidade de coisas tampando e cortando a luz. Negativo pra caramba e reflexão pra caramba, né? Aí eu vi, tá vendo? É isso, ele é um domínio mesmo, né? Tipo, isso é uma coisa que elas queriam dar essa cara, né? E aí vem a questão do porquê, né? Por que será que eles chegaram nessa combinação, né? De coisas muito cruas, que são sentimentos puros, mas ao mesmo tempo é infalável, digamos assim, né? Porque é uma história de duas mulheres que vão descobrir o amor e vão se apaixonar e vão ser o casal. Só que em momento nenhum elas verbalizam
verbalizam isso, né? Em momento nenhum elas ficam, eu te amo, vamos transar, total. sabe? Tipo, não tem nada, tudo é sutil, tudo é fugidio e momentâneo ao mesmo tempo, sabe? Tudo se esvaece, tudo é efêmero, né? Etéreo. E aí então é uma percepção mesmo na coisa. E até pelo contexto ali do roteiro, que é uma menina que tá designada para um casamento, chega a pintora para retratá-la, elas se questionam sobre ter vivido ou não um amor, e aí ter que casar com uma pessoa que não ama, e aí elas vão descobrindo o amor nesse processo de questionamento, e é muito verdadeiro. E aí é que entra essa profundidade, né? Porque quando você se toca, óbvio que às vezes ele pode até ser previsível, você, né, ali antes do filme começar, você já meio que imagina o que vai acontecer, mas ele é retratado de uma forma tão verdadeira e tão profunda, como você falou, que depois é que você cai a ficha do que você achou que já sabia. É até confuso explicar isso, não sei, eu entendi assim, né? Ou seja, tentando dizer de uma forma objetiva você sabe que elas vão paquerar, enfim, namorar e ter um caso de amor, mas você só percebe esse amor quando ele realmente acontece. Eu queria chamar a atenção para uma cena, numa minutagem. Eu vou tentar dar a cena. A cena é no início. Gente, eu tô sem o roteiro, então eu não sei nem dizer se é a primeira, terceira, quinta cena. Ela é 10 minutos de filme, então eu imagino que seja lá pela 7ª página do roteiro. Quem tiver o roteiro, por favor, me disponibilize, porque eu realmente quero. Em inglês, se for possível, porque em francês eu achei. Não sei nem se deve ter esse roteiro em inglês, né? Eles devem ter escrito em inglês. Até porque também traduzir e já requer uma adaptação e semióticas, enfim, então não tem nem como, eu acho. Se você botar em 10 minutos cravado, vai ser a cena em que ela entrou no quarto, ela entrou na cozinha, né? E ela vai pegar algo pra comer. Quem estuda artes, isso é um quadro. E aí, enfim, ela vai pegando pão, come o pão com muita força, aquela coisa, meu Deus do céu, tá cortando o queijo, né? E o lance do piscar da luz, né? Com o fogo, né? Isso é muito bem feito. E aí, você tem a ama, né, da casa, que vem ajudar ela a fazer alguma coisa. E aí, o que vai acontecer? Ela vai tentar descobrir quem é a pessoa que ela tem que pintar. Que é o par romântico dela no final das contas. Se você pensar em termos do filme todo, são as duas protagonistas que vão se conhecer, que vão se descobrir e tal. Então, é a primeira vez que ela vai perguntar sobre o futuro amor dela, digamos assim, sabe? Claro que ela não sabe ainda, ela tá só querendo descobrir essa outra personagem. E aí, você tá na mesma cena, desde o início, quase é um take gigante, em que a outra vai sentar. Quando a outra senta, que é lá pra 10h54, 55, você vai ter o primeiro corte, que é em 10h58. Pausa aí. Aí, ok, a gente vai pra essa cena. Pausa em 10h58. E ela vai perguntar nessa cena, né? Tipo, como que ela é, né? Como que essa sua patroa é? Né? Ela vai tentar descrever. Só que se você não ficar prestando atenção no que ela tá falando, mas prestando atenção na performance da atriz, de como a performance é tentando descobrir qualquer informação da outra falando sobre a outra pessoa, é mais forte do que o que a outra tá falando, entende? Então, assim, a interpretação dessa atriz é muito mais próxima de uma real retratista que olha as coisas com um olhar de que tentando descobrir mais do que se informar. Então, a atriz performa-se de uma maneira maravilhosa de tentando descobrir na outra falando coisas que a outra não vai dizer. E aí o corte, eu vou dar tá em pausa, tá? Eu vou dar play daqui a pouco. E o corte é no momento em que você sente esse respiro acontecer, quando ela meio que entendeu alguma coisa. Então vamos dar play aí em 3, 2, 1 e 10h58, tá? Em 3, 2, 1, soltei. Ela vai comer e ela fica olhando. Aí ela para, bota a coisa na boca, olha pra baixo, e depois ela vai pensando, né? Tipo, ela raciocina e ela olha de novo. E se você reparar, o olho dela tá vidrado. Ela olha vidrada, ela olha pra mão, ela olha pra baixo, ela faz pergunta e ela tá colada na outra, tentando apertar a outra de alguma forma, e de uma forma muito sutil. E aí depois corta. E aí você corta em 10h21 e pode pausar de novo. Aí você corta pro outro lado. Quando você assiste, claro que eu tô fazendo isso, essa explicação é pra vocês, ouvintes, poderem assistir depois de novo. Então assiste de novo pra você ver esse lance do respiro, do piscar do olho que eu falei. Que você vai vendo... A situação vai ficando muito suspensa, a situação vai ficando suspensa porque o frame é lindo, a atriz é linda, a performance é linda, o som tá bom, tá tudo tão bom e fica aquela suspensão e de repente a gente corta pra uma outra realidade e a gente fica nessa outra realidade até a gente entender pequenos detalhes da realidade, pequenas interpretações dessa outra realidade e depois demora e volta pra ela de novo. E esse ritmo do filme passa-se o
tempo todo, é constante. O filme tem essa constância, cara, e isso é um trabalho de edição incrível de conseguir fazer esse tipo de manter, coisa, né? De ser fiel a essa decisão, né? Que em todos os momentos o que ela tenta fazer são sempre quadros, né? Tipo, ele é um filme... É um filme de composição simples, né? Tipo, não tem frames mega elaborados com milhares de coisas no fundo, não tem uma lente mega elaborada. Não tem uma coisa, ele é uma coisa simples. E conseguir fazer uma beleza e uma complexidade com um material que tem de origem simples, né? É muito difícil, porque seria simples. É fácil você fazer uma coisa grandiosa e super profunda quando são alienígenas explodindo, entrando no planeta. Coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não, e aqui tem um trabalho, como você falou, de ator também, né? Pra editora ter esse corte na mão, né? Porque às vezes é o que você falou, às vezes, assim, lógico que ator já está acostumado a dar o texto e segurar o carão ali, né? Vamos dizer assim. Mas aqui, para ela fazer isso o tempo inteiro, imagina um material maravilhoso que ela tem em mãos, né? Para decidir esse tempo todo, esses respiros. Acho que pode ter sido também, assim como o roteiro, ter sido conduzido na direção de falar, olha, a gente quer cortar com calma, então mantenham, deixam suspensos os olhares, deixem, né? Então eu acho que tem muito disso, porque é o tempo todo ela consegue dar. Você em poucos momentos vai ver de repente esse corte um pouco mais rápido, não lembro de um específico, então, porque aquela coisa, ferrou, nesse take eu não tenho ela segurando um pouco mais. Tem, em tudo tem, né? Eu gosto muito de uma sequência que é em 1h09 minutos, 1h09 minutos e 49 segundos, que a cena começa com um arranjo de flores, que ela vai pintar o alecrim. Ela vai bordar o alecrim. 1h09h49. Que a princesa tá de verde ali, uma flor. Isso, ela desenha, ela começa a bordar o alecrim. Sim. E a gente, vê com um tempo suave, e a gente tá vendo ela bordar o alecrim, a gente entendeu, beleza, ela tá bordando o alecrim, aí a câmera sobe pro rosto dela, né? Passa pelo corpo dela e para no rosto dessa garota, né? Essa nova. E é muito bonita a composição, né? Aí tem um corte para uma das cenas que eu acho mais brilhante desse filme, que são as três trabalhando juntas. Sim. Que é um tempo, um pace muito suave, né? Tipo, ela vai botar, e quando ela bota a segunda taça, a outra entra mais veloz um pouco pra cortar o pão. E, as três estão trabalhando e elas estão num tempo diferente, né? Uma tá super lenta bordando, a outra tá bem mais lenta servindo, e a outra tá bem mais rápida servindo, e a outra tá super veloz cozinhando. Cozinhando e cortando e se movimentando muito mais, né? Isso. E você tem as três, uma evolução das três, né? A calmaria até a velocidade maior, né? E uma composição que é um take enorme parado, né? Até cortado elas lendo depois, sabe? Então, é uma composição que não tem texto, que não tem fala, mas que tá ali te dizendo a evolução de uma personagem, a evolução de uma ideia, o envolvimento delas também, né? E com um corte interessantíssimo, que é um establish shot de uma planta que vai para um bordado, que vai para uma pessoa bordando, que vai para uma mesa de cozinha que tem três mulheres trabalhando coletivamente, sabe? Isso eu acho de uma forma brilhante, assim, é muito bonito. Muito bem feito. Eu vou deixar pra vocês linkado aqui também um artigo da Cinematography sobre... Da Red, né? Na verdade, é no site da Red, falando sobre a Claire, né? É uma reportagem, um artigo que a Claire escreveu coletivamente, ou então a Red escreveu sobre ela, que é justamente sobre... como que a Claire, né, como que a cinematographer desse filme tomou a decisão de usar três câmeras pauleiras, né, três câmeras que são muito diferentes, que é uma Alexia 65, que é uma câmera que, se eu não me engano, foi usada no Joker, que é uma câmera muito digital, mas que tem um tratamento de filme, né, com cara de película, né, ela é uma câmera tradicional, clássica, total, né, a Alexia 65. E usaram uma da Sony, aquela Venice, acho que é Venice o nome dela, Venice. Sim. Venice, que é uma bojudona, e usar a Monstro 8K, né? Que é essa, que eu acho que são essas câmeras que eu acho que elas usou a Red nas cenas de rua. Então, nas cenas do fogo. Eu queria até comentar uma coisa aqui, lógico, né? No mundo que existe pós, tudo deixa de ser o que era, se for preciso. Mas, claro. Eu teve um trabalho recente que eu editei pra Netflix aqui. Tive o prazer de trabalhar com o Lucas. Lucas, me perdoe, não lembro o seu sobrenome agora, mas ele é da Cora Post. Muito bacana, um trabalho muito, muito legal deles. Um cara, além de ser um cara super gente boa. E a gente ali na resenha, enquanto ele coloria, finalizava o trabalho, a gente estava falando justamente sobre textura,
e codecs e tal, e ele tava falando, puta, cara, assim, lógico, a Alexa tem aquela unanimidade e tal, eu gosto muito, inclusive eu até vou usar esse momento, Lucas, me perdoe se eu te escapulir aqui de alguma forma na história que você contou, tô fazendo uma aspas, mas ele comentou que ele falou, cara, não é que eu não gosto de trabalhar com Red, mas Red eu acho muito sharpen, né, muito sharp, muito, até por conta de ser digital, é como se fosse assim, Sony Red, Alexa Fuji, ou Alexa Blackmagic, sabe, ele falou, cara, às vezes eu prefiro trabalhar com uma Blackmagic Pocket pra trazer determinados tons, ou até essa o tanto de nitidez que eu quero ou não, do que a Red. Porque a Red, muitas vezes, para trazer pra película, eu tenho que tirar, né? Muito dessa coisa. Isso é uma coisa que ele comenta. Não só ele, mas ele me atentou pra isso. E aqui, cara, eu fico surpreso, né? Quando eu vejo que eles usaram a Red. Lógico, cada uma é cada uma. A gente tem uma iluminação que ajuda muito esse resultado final, que é essa coisa da luz rebatida, né? Que é uma reprodução, né? Porque é o que ajuda a ficar mais próximo de uma luz natural. Embora não é uma luz, você vê que é uma luz rebatida, porque ela é muito preenchida, mas a Red, cara, eu acredito que tenha tido um trabalho, não digo nem pesado, mas primeiro, pra equalizar, como você disse, porque são 3 câmeras, mas eu me surpreendo aqui, cara, gosto de saber que chegou nesse resultado. Lógico, a Monster, como o próprio nome diz, é uma monstruosidade de câmera, mas legal, cara, legal que o resultado é esse, porque eu também sempre achei, assim, grosso modo, né, você pegar o footage da Red e abrir, ela sempre foi pra mim muito sharp, que muita gente gosta, assim como eu dei o exemplo da Sony, de repente dizendo das baixa renda, né, das câmerinhas que a gente começa ali a trabalhar quando se envolve, digo, da linha de A6500, Sony A7 III e tal, vai embora. Mas eu sempre preferi muito mais o look Fuji, Blackmagic e Alexa do que Sony Red, né? Todas têm sua personalidade, eu não tô falando que uma é melhor que a outra, pelo amor de Deus, mas eu jamais apostaria, se a gente estivesse numa resenha de bar ali, num rabiscar de guardanapos, eu jamais apostaria que tinha usado Red. Então acho muito legal, mostra o poder de que não importa o equipamento, né? Você chega onde você quer, tendo conhecimento, obviamente, das técnicas de iluminação e captação e pós. A Claire é uma gênia, cara. Sim, ela deve olhar a Red e ver uma Matrix, tá? Tipo, ela vê o código aberto, ela sabe onde botar, que lente usar, qual apertar, qual botão e não, tudo, muito sabe? legal. Tipo, e é isso, né, cara? É difícil a gente... Lógico que a gente sabe que se mistura muito, né? Se usa câmeras diferentes e tal... Mas nesse filme, nele como um todo, a gente tava falando daquela tal cremosidade. Eu acho que esse filme tem uma textura muito bonita o tempo inteiro. Porque assim, ela tem lugares que elas estão num lugar muito escuro dentro e você precisava ter uma clareza de ver detalhes, né? Porque é isso, o filme todo é sobre o retrato, né? Então você tem que ver o cabelo bagunçado, você tem que ver os fios de cabelo sobrando depois do coque, sabe? Você tem que ver um pouco da sobrancelha que não tá cortada, sabe? O pelo da sobrancelha. Talvez você tem que enxergar esse nível. Com tanta nitidez pra poder tirar um pouco se for o caso, né? Isso. Você tem que ter esse lugar do retrato. Então talvez tenha sido essa ideia. Tipo, vamos pegar uma câmera mega sharp que, tipo, sabe? Muito, muito, muito. E vamos dar um tratamento que vai estar na outra. E ao mesmo tempo também elas estão na praia, estão dentro de casa só com vela, estão na rua, estão num dia ensolarado. Então, tipo assim, tem muita variedade, né? De iluminação e o filme inteiro tem a mesma cara. Sim. Né? Mas é engraçado, assim, eu adoraria saber, por exemplo, quais câmeras foram usadas e quais cenas, mas, por exemplo, aqui no nosso... Pra quem tá no site aberto e com a aba aberta, tem uma cena que são das duas, que a princesa ali tá com... Ela é uma princesa? Não lembro, ela é uma princesa? Ela é uma... Não é uma princesa, ela é uma filha de uma mulher, enfim. É uma mulher tô rica. chamando de princesa, mas enfim, a loura tá com a mão no queixo da pintora e tal. Qual é a minutagem? Não, eu tô vendo um frame que a gente separou aqui na nossa... sim, na ok. pauta. O frame still. Mas é um frame que tá ali. Essa cena, eu já acho que ela perde um pouco da cremosidade. Eu já acho que não tem tanta. As do quarto da pintora, eu acho que são muito. Então, assim, se eu tivesse que apostar, se fosse uma roda de apostas, eu colocaria aqui, aquela dali é a Red, até porque ela tá mais escura, e aí você consegue trabalhar um pouco mais o ISO, talvez, e tal, não sei o quê. Não vou botar nem a Sony na jogada. Mas também tem que ver que esse é um frame parado, né? Eu não sei se também essa foto... Não, mas eu tô com um take aberto, com um vídeo aberto aqui no VLC, por exemplo, parado também. Então, por exemplo, eu tô no minuto, quer ver, 49:12 desse nosso arquivo que a gente tem aqui, que é a menina que uma vez foi princesa nos meus
pensamentos e ela está aqui Isso. parada. Essa fotografia, eu acho que ela tem um veludo que eu não vejo nessa outra mais quente. Entendi. Isso é minha percepção, não tô falando que é. Então, se eu tivesse que apostar, eu acho que essas aqui, talvez por conta da luz, porque a outra, essa luz aqui ela é bem mais suave, né? Bem mais, é uma luz mais geral, mais difusa, imensa, né? Pro quarto inteiro. E essa outra É mais soft. E essa cena que tem a coisa do calor delas ali juntas, de fato tem mais sombra e luz. Talvez isso tenha trazido um pouco. Mas eu sinto que muitas vezes, embora todo o contexto, todo o filme seja com esse creme que a gente falou, eu sinto que algumas vezes tem um pouquinho a mais. Então, se tivesse que chutar, só pela polêmica, só pela roda de conversa para que o assunto continue além do podcast, eu diria que essa cena azul do quarto é feita com uma... O que não importa, no fim das contas, mas se fosse pontuar... porque, por exemplo, na cena mais dura ali, que é aquela da praia, que é uma luz, né, que a luz de fato deve estar difusa ali por cima, um butterfly imenso em cima delas, mas eu já acho que aqui o soft vem da cor, não vem da captação. Eu acho que a captação é bem nítida, como a gente falou. Eu chutaria ali a Red também. Mas enfim, só pra gente brincar com isso aí, eu acho que no final tá tudo muito bem equilibrado, tá maravilhoso, assim. Eu acho que... E tem o lance dos vestidos também, né? Também. Elas fazem cores complementares e elas vão se misturando, né? Elas vão trocando de cor e as cores delas vão ficando complementares até elas ficarem, de fato, sobre a mesma paleta ou sobre a coisa mais unificada, né? Tem a cena que elas brigam, que a outra chora, enfim, que elas... falam uma coisa pra outra, que é uma cena muito mais blur, assim, tipo, tem muito menos detalhe, né? Que aí depois eles fazem a brincadeira, o corte vem mostrando de novo o vaso de plantas, só que já todo velho, e a menina cozendo ainda o vaso de plantas, ou seja, é o mesmo take, eles repetem isso lá em 1h38 por ali. Eles repetem a mesma cena, né, pra mostrar e aí tudo acontece, só que aí o frame é diferente, o enquadramento vai ser outro, não são mais 3 mulheres, né? Tá uma mulher sozinha agora, a outra abandonou, e aí ela vai perdendo o detalhe. Então acho que por isso que de repente eles tiveram a ideia de usar 3 câmeras, né? Será que foi dessa escolha assim, cara? Demais isso. De você de ir contando. Eu não sei, é uma aposta. Eu apostaria que seria não ao longo do filme. Eu imagino que tenha sido 3 câmeras, porque, por exemplo, as cenas da praia vão ser filmadas provavelmente com, talvez, a Sony, né? Tipo, uma câmera que vá pra rua e que faça todas as cenas externas, sacou? Sim. E aí, dentro de casa, você faz 2 diferentes quando você quer dar esse Sharp. Mas eu chamo o detalhe porque ao longo do filme, o filme vai perdendo os detalhes do Sharp. Ele vai perdendo, entendeu? Tipo, no início, você tá como personagem super retratada. Então, a outra personagem, ela tá olhando tudo, todos os detalhes são importantes, um pedaço o sinal no corpo da atriz, a forma do cabelo bagunçado, tudo é muito importante. Sim. E ao longo do filme vai ficando mais pastel e você vai entendendo a personagem como um todo, e os detalhes vão se perdendo e vai ficando um pouco mais pasteurizado até o final, sabe? Sim. Quando elas se abraçam na praia, por exemplo, uma cena que tem menos Sharp. Inclusive na cena que elas estão, tipo, 1h43, que elas estão na cama... Tô nela, exatamente, eu ia falar dela também. Tem quase um overlayer, né? Tipo, tem quase... Vocês não sentem que tem um glow, assim, em volta? Sim. Só que não aquele creme que tinha antes. Agora parece que é tipo um blur mesmo. Tipo, a gente não tem mais o que eu sinto, Sharp o que nesse momento. me parece, até na cena que acho que a mãe da menina tá ajeitando o cabelo dela uma hora ali, as aberturas mudam também de lente, né? Tipo assim, na verdade, ao invés de deixar uns 5, 6, 8, vamos dizer, ou em ângulo, né, subir ou descer, obviamente são as câmeras com shutter global, enfim, não é, mas só pra ilustrar, parece que o filme começa ele tem a nitidez, mas ele tá em 2.8, 1.8 e tal, e vai chegando pro final, ele vai... Desculpe, eles começam com as coisas um pouco mais com mais profundidade de campo e depois vai diminuindo. Sim, então diminuindo tem o uma, shallow. então é exatamente isso, é o contrário do que eu tinha começado a falar. Então, numa cena que a mãe tá arrumando o cabelo dela, as duas não estão em foco. A mãe fica com foco um pouquinho mais doce. Então parece que vai perdendo a nitidez, não é no ponto de foco. No ponto de foco tem foco, obviamente. Mas se no começo do filme tivesse a mesma cena... Mas é porque você tem menos detalhe pra ver. Exatamente. Isso, vai ficando objetivo, Nessa cena que elas estão deitadas, o que me parece é que, por exemplo, você vê que o rosto da pintora tá ali, tá nítido, né? Na mesma distância focal da loura, mas a manga dela já perde um pouquinho, já começa a perder um pouquinho o foco. Então parece que vai acontecendo isso ao longo do filme. Isso eu também tinha reparado, mas não tinha parado pra checar, entendeu? Eu tinha me ligado disso, mas todas as fotografias de close, agora no final, quando ela vai chegando pro teatro, quando ela tá vendo na rodoviária,
diária e tal, ó, tá vendo? É sempre o foco nela e o resto desfocado, né? Não sei se você consegue por volta de 1,50 ali, se eu não me engano. E quando ela vai pro museu, lá em 1,50 e poucos, já é outro, é bem diferente a fotografia, né? Parece que tá, é outro lugar mesmo, parece que é outro filme. A cor é diferente, né? Muda bem, porque, enfim, tudo mudou, né? E o retrato dela, até mostrar o detalhe genial da página, né? Maravilhoso isso. É fantástico aquilo. Isso é muito interessante mesmo. Esse é um filme que, enfim, não vale muito a pena a gente ficar apontando... a graça tem que saborear, né? Também quem vê tem que saborear. Porque é muito fluido, né? Acho que ele é muito fluido, ele tem esse mérito, ele não tem um pulo que a montagem vai fazer uma diferença e que tenha sido um gesto genial. Me parece que ele tem uma genialidade inteira de transformar esse filme todo num mosto inteiro, sabe? Assim, é muito simples, cara, é muito simples. Aquele filme que você assiste e você acha que você é capaz de fazer. Que são os mais difíceis, né? Que são os mais difíceis. Você vê o Tony Hawk andando de skate, você fala, não, vou pegar meu skate, vou lá pra pista e vou fazer esse 540. E não sai. Exatamente. Porque você vê ele fazendo e você sente, entendi. Porque você entende. Quando você vê o cara que sabe, você entende o que ele tá fazendo. E né? realmente Aí você fala, tá, eu vou fazer também. É muito difícil. Todas as etapas de trabalho são muito difíceis. Pra parecer que né? Nossa, mas é tão simples. Parece que elas foram ali, acenderam uma vela e gravaram. Aqui tem essa cena do quarto. Mas é a luz natural do quarto. Cara, é o mais difícil de fazer. É muito legal, é um objeto de estudo definitivamente. Eu acho que isso aqui, cara, dá pra você mostrar aí pra aluno, pra quem curte, pro cinéfilo também, que não é só o estudo técnico. É uma obra de arte, cara. E vale a pena ir atrás da diretora, né? A Celine e Celine, eu nunca sei pronunciar nomes em francês. Em francês eu jogaria um... Eu não consigo. Se a gente não consegue o primeiro, nem o segundo, né, também. Sobrenome, nem pensar. Vale a pena ir atrás de toda a equipe, mas como eu falei da Claire, a Claire é monstra, cara. Todas as coisas que ela faz são muito bonitas e a impressão que dá é que ela sabe bem mesmo o que tá fazendo, sabe? Isso é incrível, é muito legal você pegar um profissional que tem esse domínio, assim, né, de equipamento e iluminação. E como a gente já trabalhou em set, né, Duca, sabe? O quão é difícil fazer uma iluminação não ficar parecendo que tem um refletor jogando na sua cara. Total. Nossa, esconder um refletor, assim, pra não parecer que tá iluminado, pra você achar que é luz de sol. Putz, isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Muito mesmo. Então é um mérito absoluto, o filme é brilhante, cara, o filme é brilhante. E a edição também, eu acho que ajuda tudo, a obra toda, né, como eu falei no início, a obra inteira, ela tem que ser vista várias vezes com calma. Eu só fico chateado de não achar o roteiro em infelizmente, acho que, assim, é aquilo que, assim, no máximo encontrar uma tradução, porque ele nunca foi necessário ser traduzido para ser gravado. Então, vai conseguir no máximo uma tradução livre e tal, e aí pode se perder muita coisa. Mas eu não lembro, uma coisa que eu queria só repassar aqui, cara, eu tinha anotado e agora que eu lembrei. Trilha. Eu não lembro se ele tem muita trilha, né, esse filme, né? Eu também não reparei não é uma muito coisa. Eu lembro que acontece, assim, tem um desenho de som e tal, mas eu não lembro de ter algo marcante. Posso estar falando bobagem aqui, porque eu fiquei tão impactado com a imagem em si, que a trilha pelo menos não me chamou atenção. Também não me chama atenção. Uma coisa que me chama atenção, mas eu acho que aí também é o lance pra mim é difícil catar, por exemplo, o ADR, que é uma coisa que eu reparo bastante, de editar diálogo, né? Mas em francês eu não consigo perceber, é muito difícil pra mim. Só que é isso, você tem um design de som que não é gigantescamente caro, né? Porque é uma história muito simples. Então, é isso, é um som de cortar produto, cortar pão, de pintar, né? Você tem muito som de pintura, mas você não tem uma coisa mega rica, cheia de detalhes. E fora som, a cena sabe, final, assim, ali perto do final, que tem o museu, a ópera tal ali, enfim, sim. A cena mais difícil nesse sentido é a da fogueira, porque o resto são as três, né? A maioria do filme tá nesse elenco ali, que é o principal, né? As duas meninas, essa ajudante da casa tal, a mãe aparece no começo, depois volta, mas é isso, não tem nada muito além disso. Talvez as cenas de praia, né? Que tem ali vento pra caramba e mar e tal, aí deve ter rolado mais fora. Mas eu digo assim, ela não tem uma força, digamos assim,
pesada, uma mão pesada no sound design quando estão em casa. É super sutil. Se você, por exemplo, usar como referência... Não, você está falando do sound design, eu estava falando só do ADR. Não, com certeza, não tem. O ADR eu não consigo avaliar, porque pra mim vai pra francês, aí eu não fico totalmente natural, assim, olhando a boca. Mas da coisa do desenho de som é isso, é correr no mato ali, é uma coisa que às vezes a gravação pode muito, assim, não digo que podem ter aproveitado alguma coisa ali durante o próprio set e tal, mas pra refazer não tem muita invenção, né? Até porque é um filme... tava tentando achar o orçamento final dele. É da Lily's Filmes, né? Eles não liberam isso aqui, deixa eu ver. Caracas, não tem, não é possível, cara. Libera o orçamento pra mim aí, fia. Essa galera que não gosta de falar quanto que gastou. Só tem o Growth, né? Tipo, é um filme que arrecadou 9 milhões. Não faço ideia de quanto se gastou pra fazer esse filme aqui, cara. Mas de fato é um filme que a gente sabe que não é pop, né, cara? É um filme difícil, né? Não. É um filme que aqui no Brasil provavelmente passaria numa mostra, sabe? Quer dizer, eu acho que ele talvez estivesse em cartaz ou tenha rolado em algum momento aqui no Itaú Cultural, alguma coisa do tipo, mas é um filme que você vê numa mostra. E aí o que eu queria dizer é que, tipo assim, é um filme que vai ter um orçamento relativamente baixo, não vai ser considerado um filme desde o início, provavelmente, pra elaboração, que ele vai ter que gerar uma mega bilheteria pra se pagar, né? Tipo, isso já é meio previsto, imagina, nesse tipo de filme, é tipo, todo mundo bota todo possível pra fazer um excelente trabalho, mas entra em contato com as câmeras, entra em contato com os fabricantes, entra em contato com a locação, faz uma parada gigantesca, gasta muito menos dinheiro, mas gera muito menos também. Só que ganha milhares de prêmios, né? Tipo, tudo que é prêmio que pode ganhar, roda o mundo, quem vê fica incrível, vira uma obra de arte absoluta. Vira quase que e o filme vai ao longo do tempo também, ganhando. Né? Da pessoa, tipo assim... E ao longo dos anos ele vai crescendo, né, também, né? Tipo, aqui no MDB Pro fala que o filme foi estreado em 300 salas no mundo inteiro. Não, é que eu falei do autoral... Né? 300 salas não é nada. E eu falei do autoral no sentido até de gerar valor para os envolvidos, né? Eu sempre uso isso, não sei, até nossos ouvintes podem nos corrigir ou me corrigir nesse momento, mas eu sempre uso como referência a quantidade de dinheiro que foi gasto no departamento de áudio, no sound design, com relação a se o filme foi com um orçamento muito alto. Porque filmes que têm orçamento muito alto podem gastar... Porque áudio é uma parada que gasta muito dinheiro. E o áudio tá na fase bem final do processo de pós, né? Tipo, já tá no caminho final, né? Quando vai pro áudio. Sim. Então, há muitas vezes, e isso eu já escutei de vários professores daqui, que quando chega nessa parte, às vezes se tende a acelerar o processo, é quando a produtora já tá falando, ok, chega, vambora, tá na hora de entregar, já deu, mas ficou faltando isso. Não, vou dar dinheiro pra isso, não, bora lá. E vários professores meus já falaram isso, que quando é meio negligente a parte de áudio. Então, quando você vê um filme que tem um trabalho de áudio muito incrível, é porque tem muito dinheiro gasto na pós de áudio, sabe? Você vai ter nomes do departamento de áudio, bastante nome, bastante gente e tal. Então, esse é um filme que não tem esse áudio gigantescamente desenhado, como, por exemplo, Mother, do Darren Aronofsky. Que o áudio... Ou até o A Quiet Place, que o áudio passa a ser um personagem importante, que você tem que escutar as coisas, né? Assim, tem que ser uma passagem importante. Nesse não, esse é mais sutil, assim, né? Quando você tem pequenos detalhes, por exemplo, o barulho de você esfregar a tela na parede, a tinta na tela, né? Você ouvir a tinta na tela, seria uma coisa interessante de ficar também se lambendo nesse lugar, né? De brincar com essa coisa. Como a gente tem momentos em que ela tá enxergando o personagem por muito tempo e o olhar da atriz. Então, acho que o investimento foi mais nessa parte de captação dali do que propriamente na elaboração da pós disso, sabe? Tipo, é como se gastaram todo o dinheiro pra fazer a imagem e deixa o som saudável o suficiente pra não atrapalhar. Sim. Tira as imperfeições e não inventa muito. Isso. Vamos pra dica então, Heineken. Eu acho que é um filme que... Eu acho que a gente vai ficar aqui, já perceberam, né? Lógico, ao longo do nosso papo, que a gente tá completamente apaixonado pelo filme, e a gente poderia ficar falando horas aqui sobre muitos detalhes técnicos ou não, mas acho que
também cabe a você ouvinte ver esse filme, né? Tentar se entorpecer dessa história. E eu acho que é muito legal, porque ele tem muitos detalhes, ele tem muitas nuances, ele tem muita beleza no filme todo. E aí, por isso, eu vou trazer a minha dica aqui, momento dica. Como eu falei da coisa artística, né? Que eu comparei a obras de arte lá desde o começo, eu queria falar sobre um app. Na verdade, tem um site, é um endereço do Google, da Google, enfim, que é Arts and Culture, que é muito legal, cara, que ele tem um app que até deu uma bombada agora uns tempos atrás, que você pode tirar uma selfie e ele dizer pra você que quadro você parece e tal, mas não por isso, porque você tem a oportunidade de visitar obras do mundo inteiro e brincar com a coisa da realidade virtual. Então você pode botar na sua parede um quadro do Van Gogh pra ver como fica e tal, mas eu acho legal quando a cultura vem através dessa interação da brincadeira, né? De você se divertir. Então, pra quem não saca muito, ou tem interesse, ou até quem já conhece muito de artes em geral, eu recomendo, cara, esse site e o aplicativo no telefone ali, porque você pode, cara, visitar museus, você pode conhecer mais sobre obras que não são tão famosas e tem uma grandiosidade que às vezes a gente não se dá conta. Então fica a minha dica aí. Não sei se ele... Eu busquei agora aqui, ele só aparece pra mim com o nome em inglês, mas Google Arts você já vai achar ali. Mas ele é Arts and Culture... Eu ia falar .google.com e já tô sendo... tô me americanizando. Mas enfim, desculpe a pronúncia, mas você vai achar com certeza, até porque, na dúvida, tá aí na descrição, aqui no site, enfim, todos os lugares possíveis a gente vai deixar esse link à disposição. Essa é a minha dica. Massa. Eu tenho duas dicas, uma temática e uma não. Quer dizer, as duas são mais ou menos temáticas, mas uma é o seguinte, eu acho que é fantástico estudar sobre... Eu gosto muito de cinematografia, né, do cinematography. Sim. Eu sempre falo cinematografia, mas eu sei que, na real, no Brasil, a gente usa direção de fotografia. Sim. Ou até fotografia mesmo, né? Aqui já tem uma galera que fala DOP, né? Sou DOP, mas aí já confunde a cabeça do... É diretor de fotografia aqui, de um modo geral. Diretor de fotografia, Mas, enfim, tem a mais famosa, importante, blá, 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 do mundo ocidental, que é a American Cinematographer, que é uma revista... que é uma revista internacional, que, enfim, tem um site. Pra mim aqui, eu assino essa revista, recebo ela em física, e ela, eu não sei quanto seria vocês no Brasil assinarem para receber, porque ela é uma revista produzida pelos Estados Unidos, então ela seria muito cara aí, mas vale a pena você também assinar a versão online, você recebe a versão online, e eles têm um site, e o site é gratuito, e tem muito artigo, muita coisa escrita, eles têm podcasts, eles fazem coisas temáticas, tem blog, enfim, é um portal de conhecimento. Tem uma parada assim que o algoritmo que a propaganda cria com esse site, que é se você, como eu, ou como o Duca, talvez o Duca bem mais do que eu, passa várias horas olhando pornografia de câmera na internet, olhando nova câmera, e como é que é a nova câmera, imagem da nova câmera, e aí saiu a nova C100, eu quero ver como que é essa... Horas, aí meio que seu computador acostuma só te mostrar essas coisas, né? Então, quando eu abro o site da Cinematographer, American Cinematographer, só me vem propaganda de lente, de câmera, sabe? Tipo, mas eu imagino que eles tenham gears, eles tenham, né? Enfim, vai ser um pouco nisso. Então, é interessantíssimo você se embretar nesse lugar aí de descobrir. Tem vários artigos, na descrição eu vou deixar os artigos que eu usei para elaborar esse episódio, para pensar nesse episódio também, sobre propriamente esse filme, mas... Ali tem esse lance das câmeras, qual é a câmera mais usada e por que foi usada essa câmera. Às vezes eles discutem, né, e às vezes traz entrevista com o cinematographer pra ela falar ou pra ele falar por que usaram, por que a grua não funciona nesse caso e tal. São os pormenores interessantíssimos. Legal. Vale passar aí umas 3 tardes fuçando até você descobrir qual é o lugar que você quer. Eles têm uma aba que eles geralmente põem assuntos em espanhol, pra quem não lê inglês, mas é um blog em espanhol bem menor de conteúdo. Mas é porque acho que eles estão tentando ser internacional e americano. Globalizar. Então, e eles se consideram americanos no sentido geral, né? E dá pra você criar conta e tal. Enfim, eu sou bem fã desse conteúdo. E a outra dica é um podcast, né? Que é o podcast feito por elas, que eu já falei no início. Bacana. Mas é o episódio específico que elas falam sobre esse filme, né? Que é o episódio 91, que é o Retrato de uma Jovem em Chamas. Sim. Que é curto, cara. É 1 hora... Elas são bem assim, a proposta desse podcast é falar sobre
o protagonismo da mulher no audiovisual. E elas têm uma pegada focada, porque são jornalistas, antropólogas, e elas não são da área do cinema, elas até pesquisam academicamente o cinema, acho que uma delas, se eu não me engano, tá fazendo doutorado ou mestrado em linguagem cinematográfica, né? Que não é dentro da área, mas é uma área teórica do cinema, digamos assim. Digo, não é da área porque ela não tá indo pra set filmar coisa, ela tá, tipo, lendo sobre filmes prontos, né, nesse sentido. Não sei se ficou claro isso. Mas, enfim, é um trabalho muito interessante o que elas fazem, de tentar pegar um protagonismo da mulher no audiovisual. Eu acho que elas sempre focam bastante no lance da escritora e diretora, né, como como foco principal, né, então tem pouquíssimas vezes que elas falam de filmes que foram dirigidos por homens, mas tem editoras, musicistas, né, tipo, outros protagonismos de outras áreas do cinema, né, elas usam muito foco da direção, então vale a pena conhecer também, até pra conhecer novos artistas e novas pessoas que, enfim, acabam não entrando muito nesse mundo muito macharado, né, que é o audiovisual, principalmente o audiovisual brasileiro, porque aqui, por exemplo, cara, não sei se você tem isso, mas assim, aqui eu tenho muito mais amigas editoras do que amigos editores. Não, eu acho que é o contrário. A gente hoje, ainda bem que, né, tá cada vez mais aumentando, e não só aumentando, mas sendo reconhecido, porque a gente já conhecia profissionais, mas não tinham chance, né, enfim. Mas tem mudado muito, mas ainda falta bastante, e acho que é o nosso papel reforçar cada vez mais e ajudar e fazer o que for possível e dar voz mesmo. Então, um podcast como esses, assim, são maravilhosos que existem, assim. E elas têm um plano de pagamento, se você quiser virar... Tem um plano de pagamento pra você ajudar o financiamento coletivo. Bacana. E tal. Eu sou um dos patrões, eu pago, porque eu acho fantástico, assim. Eu não gosto muito de podcasts sobre cinema. Tem uma coisa com podcast sobre cinema, eu fico meio, sei lá, né? Mas esse é tematicamente, eu acho ele fantástico. Sim. E tem esse filme. Então, se você assistiu o nosso podcast, ouviu e ficou faltando, ficou meio... Não deu pra entender ainda, tipo, o filme é bonito, mas do que é que fala? Vai lá e escuta delas, que elas fazem um raio-x da minha palavra. Raio-x. Elas fazem um raio-x do filme com o nome das pessoas, quem são as pessoas, quais os outros influências, quais são os livros, o porquê e tal. E uma visão de mulher para mulher, sacou? Claro. Tipo, analisando as personagens femininas pelo ponto de vista das mulheres. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho esse lugar. Como. Né? Exatamente. Exatamente. Então, mas legal demais, é muito belíssima interessante. Belíssima dica. Então é isso, mais alguma coisa do canal? Quero lembrar todo mundo que deve estar ou no computador, ou no iPad, ou no iPhone, num smartphone, Android, qualquer um ser iluminado ao seu redor, você consegue entrar em instagram.com/segundocorte e seguir a gente. Segue a gente lá, manda mensagem. Como eu sempre falo no final, é muito importante porque a gente faz isso porque a gente acha interessante discutir esse assunto, mas é mais a nossa ideia, né, como do que eu temos de que arte é uma parada de compartilhar, de chegar na conversa e discutir e ampliar a discussão. Então, é muito importante que tu entre em contato com a gente, falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, o que melhora, o que piora, sugerir onde é que tá, filmes. Enfim. Exato, manda se manifesta, cara, porque quanto mais a gente souber de vocês, melhor a gente fica e menos pior a gente vai. Não, e não deixa pra depois, faz isso agora. Você acabou de ouvir, veio um filme na sua cabeça, aproveita agora a caixa de comentários, seja onde você estiver, esteja onde você estiver, né, na verdade? Isso. Então comenta agora, joga um filme que você curte pra caramba aqui, que a gente ainda não tenha falado, que tem um edit legal, ou então você tem alguma dúvida sobre esse filme, dá esse trabalho pra gente que a gente vai fazer com o maior prazer. Então é isso, gurizada. Valeu por todos que nos acompanharam até esse momento, todos os links estão aqui embaixo e a gente se vê depois. Falou! Maravilha, abraço!